Gênesis 2, capítulo 24. Vamos fazer a leitura da palavra? Diz assim: é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Vamos ler de novo? Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Na sua tradução, João Ferreira de Almeida diz assim: uma só carne. Verso 25 agora. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Glória a Deus. Pai, essa é a tua poderosa e bendita palavra que nós acabamos de ler, e nós pedimos ao Senhor que fale poderosamente ao nosso coração, através da tua doce e santa palavra, que pela tua palavra nós sejamos edificados, que pela tua palavra nós sejamos abençoados, nutridos espiritualmente, que tu possas falar ao nosso coração de forma preciosa, no bendito e soberano nome de Jesus, que assim seja, amém, glória a Deus, aleluia. Hoje eu quero falar sobre as 4 leis fundamentais para o casamento, as 4 leis fundamentais do casamento. Tudo que Deus criou, Ele criou para ter êxito. Tudo que Deus criou para o sucesso, incluindo o casamento e a família. Deus criou o casamento e a família para que pudesse ter sucesso, para que pudesse ter êxito. E tudo que Deus criou, Ele criou com base em fundamentos, com base em princípios espirituais, com base em leis espirituais, não é? Ele não deixou a família, Ele não deixou o casamento à mercê da sorte depois que Ele criou, não. Ele deu diretrizes, Ele deu direcionamentos, Ele deu princípios. E quando a família e o casal cumprem esses princípios divinos, cumprem esses princípios de Deus para o seu casamento, a família é abençoada, a família é ministrada pelo Senhor, tocada pela presença e pela glória do Senhor, e a família e o casamento acabam experimentando e desfrutando de bênçãos sobrenaturais. Então Deus criou os seus princípios, os seus fundamentos, e Ele colocou para que a família pudesse ser construída sobre esses fundamentos. Interessante que a Bíblia nos fala em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, que existe 2 tipos de casa, existe 2 tipos de família, 2 tipos de pessoa, 2 tipos de casamento. Aquele que suporta os vendavais, as tempestades e as correntezas, e aquele que diante dos vendavais, das tempestades e das correntezas, cai. E Jesus nos mostra ali em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, que a diferença entre essas 2 casas, entre esses 2 casamentos, entre essas 2 pessoas, é exatamente o fato dessas casas estarem construídas ou não sobre a rocha, estarem edificadas ou não sobre a rocha. E o que é a rocha? A rocha é Cristo e a sua palavra. A rocha é Jesus e a sua palavra. Ou seja, isso fala de fundamento, isso fala de alicerce, isso fala de base. Então, quando a família está construída sobre a base da palavra, sobre os fundamentos da palavra, ela tem tudo para ter sucesso, ela tem tudo para ter êxito, ela tem tudo para ser poderosamente abençoada. Então é extremamente importante que a família viva com base na palavra, que a família viva fundamentada no alicerce, na rocha, que é a palavra de Deus, que é Cristo e a sua palavra. Amém? Então, quando Deus criou o casamento, Ele pensou em princípios para o casamento. Quando Deus criou o casamento, Ele pensou em fundamentos para o casamento. Ele pensou em colocar fundamentos para o casamento, para que o casamento pudesse ser nutrido, abençoado. E aqui nós temos então leis espirituais para que o casamento pudesse ser um sucesso e consequentemente a família. Por quê? Porque a família, ela é o alicerce, a base de toda a sociedade, mas o casamento é o alicerce da família. Eu costumo dizer para você que é pai, mãe, para você que é casado, que o melhor presente que você pode dar para os seus filhos é viver a vida conjugal
dentro da palavra de Deus é viver uma vida conjugal fundamentada na palavra. O melhor presente que você pode dar para os seus filhos, você que é casado, é viver um casamento abençoado, é viver um casamento feliz, é viver um casamento cumprindo os princípios da palavra, cumprindo os princípios bíblicos. Diga amém se você está entendendo, diga glória a Deus se você está entendendo, amém? Então, quais são as leis para o casamento abençoado? A primeira lei que nós encontramos aqui é a lei da prioridade. Nesse texto nós encontramos essa primeira lei. São 4 leis, são 4 fundamentos. E a primeira lei aqui que nós encontramos é a lei da prioridade. Amém? E qual é essa lei da prioridade? O texto diz: por isso deixará o homem pai e mãe. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que significa isso? Significa que, em relação aos seus relacionamentos humanos, seu cônjuge tem prioridade máxima. Vou repetir: em relação aos seus relacionamentos humanos, o seu cônjuge tem prioridade máxima. Diga glória a Deus, diga aleluia. O seu cônjuge tem prioridade máxima. Prioridade acima dos seus pais, dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus colegas de faculdade, dos seus colegas de escola. Prioridade sobre os seus hobbies, prioridade sobre os seus entretenimentos, sobre qualquer outra coisa. O seu relacionamento conjugal, escute isso, o seu relacionamento conjugal só está abaixo do seu relacionamento com Deus em Jesus Cristo. Ou seja, o único relacionamento que deve ser mais importante do que o seu relacionamento conjugal deve ser o seu relacionamento com Deus. O único relacionamento mais importante que o seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, deve ser o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Fora isso, queridos, o seu relacionamento conjugal precisa ter prioridade. Prioridade. E muitas vezes, muitos casamentos fracassam, porque já de cara, nesta lei, a lei da prioridade, eles falham. Eles falham porque casam, mas permanecem com a mentalidade de solteiros. Eles falham porque casam, mas permanecem priorizando outras coisas, priorizando hobbies, priorizando entretenimento, priorizando às vezes o pai ou a mãe de um ou de outro, priorizando os filhos quando nascem, e não priorizando o cônjuge em si. Quando a Bíblia nos mostra claramente que o texto bíblico diz, marido e mulher, isso é uma lei de prioridade, né? O homem deixará pai e mãe, ou seja, agora a prioridade não é mais o pai e a mãe, é a esposa, é o esposo. E não é mais os filhos também, não são os filhos que vão nascer, é o marido e a mulher, não são amigos, não são entretenimentos, é o marido e a mulher. Ou seja, você precisa continuar priorizando o seu cônjuge, priorizando a sua esposa, priorizando o seu marido. E como estabelecer e manter as prioridades certas em seu casamento? Para manter e estabelecer prioridades certas em nosso casamento, nós precisamos seguir pelo menos 2 passos. O primeiro passo é que nós precisamos provar que o nosso cônjuge realmente é o primeiro em nossa vida. Como eu disse, só está abaixo do Senhor Jesus. A ordem de prioridade é Jesus, seu relacionamento com Jesus, seu relacionamento com Deus, e depois do seu relacionamento com Deus, é o seu cônjuge, é a sua esposa, é o seu marido. Essa é a ordem. Depois os seus filhos, depois a sua família, seus amigos e outras coisas que vão surgindo, mas a ordem é primeiro Deus, e em segundo lugar, logo abaixo de Deus, o seu cônjuge, sua esposa, o seu marido. E do ponto de vista humano, do ponto de vista de relacionamentos humanos, o seu cônjuge precisa ter prioridade máxima em sua vida. Diga glória a Deus, diga aleluia. Então nós precisamos provar para nós mesmos e para o nosso cônjuge que o nosso cônjuge é primeiro em nossa vida, ou seja, ele tem prioridade em nossa vida. Como é que a gente faz isso? De 4 maneiras eu provo que o meu cônjuge é prioridade. Primeiro, através do sacrifício. O que você é capaz de abrir mão por amor ao seu marido, por amor à sua esposa? Do que você é capaz de abrir mão? Quais são os sacrifícios que você é capaz de fazer pela sua esposa, pelo seu marido? Então, se você está disposto a fazer sacrifícios,
pelo seu marido, pela sua esposa, se você está disposto a abrir mão de outras coisas por ele ou por ela, é sinal de que você realmente prioriza o seu casamento, que você realmente prioriza o seu relacionamento conjugal. A Bíblia nos fala sobre isso. E a Bíblia nos mostra, queridos, que todo amor verdadeiro tem sacrifício. Não existe amor sem sacrifício. Olha que interessante. Em João capítulo 3, versículo 16, João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que a Bíblia diz? Deus amou o mundo e deu o quê? O seu Filho. Ele fez um sacrifício, ele entregou o seu próprio Filho, ele amou a humanidade. Quando fala que ele amou o mundo, significa que ele amou a humanidade. Deus amou a humanidade e deu o seu Filho. Ele amou a humanidade e entregou o seu Filho como sacrifício, como oferta pelos nossos pecados. Então, Deus amou a humanidade e entregou o seu Filho, sacrificou o seu Filho por mim e por você. E por que ele sacrificou o seu Filho? Por amor a nós. A Bíblia diz que Deus amou a igreja, que Jesus amou a igreja e sacrificou-se a si mesmo por ela. Então Jesus amou a igreja e se sacrificou pela igreja. Todo amor verdadeiro exige sacrifício. A Bíblia diz que Jacó amou Raquel e por amor a Raquel ele foi capaz de trabalhar 14 anos de graça para Labão, o pai de Raquel. Ele amava muito aquela mulher. E ele foi capaz de sacrificar 14 anos da sua vida pelo tanto que ele amava. Talvez você diz assim: mas pastor, não foi apenas 7 anos? Ele trabalhou 7 anos, só que Labão enganou ele, né? Entregou a irmã de Raquel, Leia, e aí ele teve que trabalhar mais 7 anos, ao todo 14 anos. Será que ele amava aquela mulher? Ele trabalhou 14 anos, ele sacrificou 14 anos para ter aquela mulher como sua esposa. Então todo amor verdadeiro exige sacrifício. Quando nós priorizamos o nosso cônjuge, nós vamos provar isso por meio do sacrifício. E olha o que a Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 25. Se você puder, você que está em casa, abra aí a sua Bíblia nesse texto. Efésios capítulo 5, verso 25. Diz assim as Sagradas Escrituras: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Olha aí, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Cristo amou a igreja e deu a vida dele pela igreja, se sacrificou pela igreja. E é esse nível de amor que Deus espera que haja em nossos casamentos. É esse nível de amor, não apenas o amor romântico, mas o amor que se sacrifica, o amor que se doa, o amor que se entrega, o amor que é capaz de abrir mão de outras coisas por causa do seu cônjuge. É esse tipo de amor que Deus deseja que haja em nossos casamentos. Então, se o nosso cônjuge é a prioridade, nós provamos isso por meio do sacrifício que nós somos capazes de fazer pelo nosso cônjuge. Além disso, nós provamos também, se o nosso cônjuge é prioridade na nossa vida, através do tempo de qualidade que nós estamos dispostos a doar. Tempo é a moeda dos relacionamentos. Você pode dizer comigo assim? Diga comigo: tempo é a moeda dos relacionamentos. Mais uma vez, tempo é a moeda dos relacionamentos. Nos negócios, qual é a moeda? A moeda pode ser o real, pode ser o dólar, não é? Pode ser agora as criptomoedas, as moedas digitais. É a moeda para as transações comerciais, para os negócios. Mas qual é a moeda dos relacionamentos? Tempo. Quando você quer ter um relacionamento de qualidade, você precisa dispor tempo. Se você quer ter relacionamento de qualidade com Deus, você tem que dispor do seu tempo para ler a palavra, para orar, para congregar, para participar de um culto como este, ainda que seja online. Você separou o tempo para estar ouvindo a palavra. Ou seja, se você quer ter relacionamento de qualidade com Deus, você precisa dispor do seu tempo para isso. Da mesma forma, se você quer ter um relacionamento de qualidade com seu cônjuge, com sua família, você precisa estar disposto a doar do seu tempo para isso. Você deve estar disposto a doar tempo de qualidade. É aquele momento que você separa para estar com sua esposa, com seu marido, para conversar, para olhar nos olhos,
para sentir o que passa no seu coração. É aquele momento também em relação à família, que você para aconselhar os seus filhos, para discipular os seus filhos, para abraçá-los, para tomar no colo, para dizer para eles que você o ama, para olhar nos seus olhos. Então, tempo de qualidade é a moeda dos relacionamentos. Não pode existir relacionamentos saudáveis se nós não estivermos dispostos a doar do nosso tempo para a nossa família. Outra coisa que prova que o nosso cônjuge é prioridade na nossa vida é a nossa disposição de energia. Para nós termos um casamento saudável, um casamento de êxito, isso exige de nós energia, esforço, dedicação. Quanta energia você está disposto a investir no seu casamento? Outra coisa que prova que o meu cônjuge é a prioridade na minha vida, minhas atitudes. Não basta dizer apenas com palavras, eu preciso provar com as minhas atitudes, com as minhas ações. Há um ditado no mundo dos negócios que diz assim: a sua atitude determina a sua altitude. A sua atitude determina a sua altitude. Se isso é poderoso no mundo dos negócios, é também poderoso no casamento, nos relacionamentos familiares. Então a minha atitude como esposo, ou como a sua atitude como marido, como mulher, como esposa, como pai, como mãe, determina a sua altitude no seu casamento, na sua família, no seu relacionamento conjugal. Então, se o meu cônjuge é prioridade da minha vida, eu preciso provar isso. E eu provo por meio do sacrifício, por meio do tempo de qualidade, por meio da energia que eu emprego e por meio das atitudes que eu tenho no meu casamento. Mas em segundo lugar, eu preciso entender que é necessário proteger a prioridade do meu casamento, proteger a prioridade de coisas boas. Porque o inimigo, muitas vezes o inimigo do ótimo não é o ruim, é o bom. Então tem coisas que são boas em si, mas que você tem que entender que talvez não seja a sua prioridade, a sua principal prioridade. Então o que pode roubar você da sua família? O que pode roubar você do seu casamento? Quais são outras prioridades que vocês estão estabelecendo? Pode ser boas, por exemplo, o seu trabalho é bom, é importante, mas em primeiro lugar o seu casamento. Os seus amigos são importantes e são bons, é bom ter relacionamentos de amizade, mas em primeiro lugar o seu casamento, o seu cônjuge, sua família, seus filhos. Então é preciso proteger a sua prioridade conjugal de outras prioridades ainda que são boas. Então a primeira lei é a lei da prioridade. Se você quer ter um casamento de êxito e consequentemente uma família abençoada, é preciso entender que casamento exige prioridade, que o seu marido, que a sua esposa precisa ser prioritário para você. Aleluia! A segunda lei do casamento é a lei do trabalho árduo. O texto diz assim, que o marido deixará pai e mãe e apegar-se-á a sua esposa. Esse sentido de apegar-se significa que ele vai precisar perseguir isso com todo esforço, com toda a sua energia, que vai haver necessidade de um trabalho duro nisso. E muitas pessoas acreditam o quê? Muitas pessoas, elas acreditam, elas têm ideias equivocadas, elas acreditam que sentimentos e emoções boas, sentimentos e boas emoções ocorrem de modo natural no casamento, sem esforço, sem dedicação, mas isso não é verdade. Emoções e sentimentos bons não surgem por acaso. Os sentimentos, eles podem mudar, as emoções podem mudar, amém? Mas independente de como você se sinta, é preciso trabalhar duro para ter um casamento abençoado. É preciso trabalhar duro, com esforço, com dedicação, para ter um casamento de sucesso, para ser fiel a Deus e para ser fiel ao seu cônjuge. É preciso trabalho árduo, porque se não houver trabalho árduo, você pode ser tentado em algum momento a pensar que a grama do vizinho é mais verde do que a sua. E quando você começa a ver a grama do vizinho mais verde do que a sua,
Está na hora de você começar a molhar mais a sua grama. Está na hora de você começar a molhar mais o seu quintal, para que a sua grama também seja bem verdinha. O que significa isso? Que você tem que trabalhar duro para que tenha uma família de sucesso, um casamento abençoado, próspero, feliz. Exige renúncia, dedicação, sacrifício, entrega, conhecimento, aquisição de conhecimento. Aquisição do conhecimento dos princípios de Deus para o bom funcionamento da família. Está disposto a abrir mão do egoísmo. Como falei aqui domingo passado, pessoas egoístas não podem casar. Porque casamento e egoísmo não combinam. Não dá para ser egoísta e viver um casamento de sucesso. Porque você tem que fazer renúncias, sacrifícios, doações, abrir mão de si mesmo muitas vezes, em muitas ocasiões. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Diga aleluia. É preciso nutrir o amor todos os dias. O amor de ontem não serve para hoje. O amor de ontem não serve para hoje. Todos os dias você precisa alimentar o seu cônjuge com amor fresquinho. Todos os dias é preciso alimentar o seu cônjuge com amor fresquinho. Diga amém. Diga aleluia. É como o maná do deserto. No deserto, Deus já alimentava o povo dele com maná fresco todos os dias. Todos os dias havia um maná fresco que caía do céu para aquele povo. Pãozinho fresco do céu todo dia. A única exceção era no sexto dia que Deus pedia para que o povo pegasse a porção do sexto e do sétimo dia, porque no sétimo dia, o dia do descanso, para o povo de Israel, sábado, não haveria maná. Então no sexto dia, Deus mandava a porção dobrada de maná para o sexto dia, ou seja, para sexta-feira e também para o sábado. Mas todos os outros dias, domingo, primeiro dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias caía maná, fresco do céu. E quando o povo desobedecia a Deus e queria pegar mais e guardar aquele maná para o dia seguinte, o maná apodrecia, o maná criava bicho. A única exceção, isso era algo sobrenatural e milagroso. O único dia que eles podiam pegar a mais e que não criava bicho, que não apodrecia o maná, era na sexta-feira. Eles podiam pegar uma porção dupla para sexta e para sábado, porque no sábado o maná não caía, era o dia do descanso. Então olha só que tremendo isso, que sobrenatural. Deus alimentava o seu povo com amor, de forma prática, tangível, todos os dias. Todos os dias Deus queria que o povo dependesse dele. Todos os dias Deus queria que o povo recebesse uma prova fresca de amor do céu. Todos os dias quando aquele maná vinha sobre aquele povo, era uma sinalização de Deus: eu amo vocês, eu me importo com vocês, eu provejo para vocês, eu trago provisões e suprimento para vocês, todos os dias. E Deus queria então que todos os dias o povo tivesse relacionamento, tivesse o seu amor nutrido diariamente. Isso também deve ser assim na família, queridos. O amor precisa ser nutrido diariamente em nossas famílias. Nós precisamos aprender a manifestar amor na linguagem de amor específica da nossa esposa, do marido, dos filhos, diariamente. E claro, isso é um aprendizado, porque muitos de nós não aprendemos isso no nosso lar de origem. Muitos de nós não aprendemos isso na nossa casa de origem. Alguns de nós viemos de lares disfuncionais. Alguns de nós viemos de lares onde os nossos pais nos acordavam debaixo de gritos, de xingamentos, de palavras duras, de palavras ásperas. Mas nós precisamos agora reaprender, reprogramar a nossa mente pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas. Nós precisamos reprogramar a nossa mente pelas escrituras sagradas e permitir que a palavra de Deus mude a nossa mente. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 2, as sagradas escrituras dizem assim: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Olha que tremendo isso, que poderoso. A nossa mente precisa ser renovada pela palavra. Então, ainda que você não veio de um lar assim, em que você aprendeu isso no seu lar de origem,
É possível por meio da pregação da palavra, é possível por meio do ensino da palavra, é possível por meio da instrução da palavra, você ter a sua mente renovada, mudar seus paradigmas mentais, mudar seus conceitos mundanos, seus conceitos da velha vida, e agora desenvolver uma família e um casamento de sucesso por meio da instrução da palavra. Ah, pastor, mas eu não aprendi assim com meu pai, eu não aprendi assim com minha mãe, eu não aprendi assim com minha família de origem. Não importa, você agora está tendo a oportunidade de, por meio da palavra de Deus, ser discipulado pela palavra, receber a instrução da palavra e pela palavra de Deus, colocar em prática essas instruções para ter um casamento e uma família abençoada, um casamento e uma família de êxito, um casamento e uma família feliz. Aleluia, glória a Deus. Então é possível experimentar isso em nosso casamento, experimentar esse amor diário. É possível, com disciplina, com determinação, com a ajuda do Senhor, com a graça do Senhor, colocar esse princípio em prática, colocar esse conceito em prática. É possível. Amém? Então essa é a segunda lei, a lei do esforço. Casamento e família exige esforço. Sentimentos bons não surgem por acaso. É preciso trabalhar arduamente por isso. E mesmo quando os sentimentos parecerem não estar ali, porque isso tem a ver com emoções, nós continuamos amando o outro, fazendo sacrifícios, dedicando-se, esforçando-se. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, o Senhor disse para a igreja de Éfeso, aquela igreja havia perdido o primeiro amor. E a palavra de Jesus para aquela igreja foi que aquela igreja deveria se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Aquela igreja deveria se arrepender e voltar à prática das primeiras coisas. Aleluia. A terceira lei para o casamento é a lei da posse. Olha o que a palavra de Deus diz: se tornarão uma só carne. Uma só carne. Significa que você e a sua esposa têm uma aliança e se tornam uma só carne, uma só pessoa, um só ser um só ser conjugal. Tudo no casamento deve ser compartilhado. Quando você era solteiro, você administrava o seu tempo sozinho, você possuía individualmente, mas agora que você é casado, você faz isso junto com seu cônjuge, você faz isso junto com a sua esposa, você faz isso junto com seu marido. Não há exceções. É com o dinheiro, é com o tempo, com os filhos, com a família. Antes era meu dinheiro, agora é nosso dinheiro. Nossos filhos, nosso tempo, nossa casa, nosso carro, nossa família. Porque no casamento tudo deve ser compartilhado. Casamento não é independência, casamento é interdependência. Glória a Deus. Então, quando você casou, isso também significa que você dá autoridade sexual sobre o seu corpo ao seu cônjuge. E é isso que a Bíblia nos fala em 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 3 e 5. Olha só o que diz as Sagradas Escrituras. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 e verso 5. Diz assim as Sagradas Escrituras: o homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Olha que tremendo isso. O que a Bíblia está nos dizendo? Que o corpo do esposo pertence à esposa, que o corpo da esposa pertence ao marido, e que eles não podem se privar um do outro com relação à intimidade. Por que não?
porque eles pertencem um ao outro. Isso é a lei da posse. Quando você se casa, tudo passa a ser compartilhado, inclusive os corpos de vocês. Por isso que eu volto a dizer, não há lugar para egoísmo no casamento. Se você pensar só em você mesmo, você nunca vai ter um casamento de sucesso. Nunca, nunca. Porque a lei da posse significa que eu e minha esposa somos uma só carne. O que é meu é dela, o que é dela é meu. Nós compartilhamos a vida, nós compartilhamos tudo. E até os nossos corpos devem ser compartilhados para o bem-estar, para o contentamento, alegria e prazer um do outro. Isso é bíblico. Então, até em relação à intimidade, o texto sagrado é claro que nem o marido pode privar a esposa desse seu direito, nem a esposa pode privar o marido desse seu direito. Há somente uma exceção a essa regra. Paulo diz que a única exceção a essa regra é quando marido e mulher, eles entram em concordância mútua para dedicar-se por um tempo específico à oração e ao jejum. É como se eles dissessem assim: olha, nós iremos nos dedicar por um propósito espiritual, por um tempo específico, e que nesse caso deve ser um tempo rápido, um tempo curto, não um tempo prolongado, a oração e o jejum, e nós iremos nos abster das relações íntimas nesse tempo. Se os dois concordarem, escute isso, se marido e mulher, os dois concordarem, pode haver essa exceção, de que num período curto de tempo, eles se abstenham, além de se abster de alimentos, eles se abstenham também das relações íntimas, por um período curto de tempo, para se dedicarem mais intensamente à oração e ao jejum. Mas Paulo deixa bem claro nesse texto, que só pode haver isso se os dois concordarem. Se o marido não concordar, a esposa não pode fazer por conta própria. Se a esposa não concordar, o marido não pode fazer por conta própria. Mas vamos supor que você seja casado com um homem que ainda não é crente, você propõe isso para ele não vai aceitar, porque até não entende sobre a fé. E você quer fazer forçadamente? Não faça isso. Por quê? Porque se você não for sábia, você afasta o seu marido em vez de ganhá-lo para Jesus. Só pode haver essa exceção das relações íntimas por pouco tempo, caso haja concordância mútua e por propósitos espirituais. E Paulo deixa bem claro que é por tempo limitado, por curto tempo. Por quê? Ele deixa bem claro: para que vocês não caiam nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Porque deve ser um tempo limitado para que vocês não caiam nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Porque a lei da posse significa que nós somos propriedade um do outro, no bom sentido da palavra, não no sentido de domínio, não no sentido de manipulação, não no sentido de que você é minha propriedade e vou maltratar e abusar de você. Não é isso. A palavra abusar vem de duas palavras, né? Do prefixo ab, o prefixo ab, e a palavra usar, o verbo usar, que significa o quê? Abusar, usar incorretamente, usar indevidamente, usar de forma inadequada. E quando você usa de forma inadequada qualquer coisa, você vai estragar aquilo e pode também se prejudicar a si mesmo. Então, quando você ama o seu cônjuge, você não vai abusar do seu cônjuge. Entender que nós somos membros uns dos outros, como diz a palavra, que nós pertencemos um ao outro, não nos dá direito de abusar do outro. Pelo contrário, nos dá direito de amar, de cuidar, de zelar, porque somos parte um do outro. E é isso que a Bíblia nos ensina em Efésios, quando fala para o marido amar a esposa. Ele diz assim: o marido que ama a sua esposa, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida. Então, quando amamos a nossa esposa, quando você ama o seu cônjuge, é como você está amando a si mesmo. Aí Paulo diz assim: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, o seu próprio corpo. Ou seja, uma pessoa mentalmente saudável, emocionalmente saudável, não vai se destruir, não vai se automutilar, não vai descuidar do seu corpo. Pelo contrário, se alguém tem saúde mental, se alguém tem saúde emocional e espiritual, essa pessoa vai cuidar bem do seu corpo, porque entende que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Paulo diz que da mesma forma que nós cuidamos bem do nosso corpo, nós devemos cuidar bem do nosso cônjuge. Então, entender que o cônjuge é propriedade um do outro, não significa que isso lhe dá direito de maltratar. Pelo contrário, lhe dá direito de cuidar bem, de amar intensamente, de abençoar o seu cônjuge. Diga glória a Deus. Então, essa é a terceira lei, a lei da posse. A lei da posse também significa que você nunca deve tomar uma decisão importante sem
consultar o seu cônjuge, sem consultar a sua esposa ou o seu marido. É importante que vocês compartilhem tudo. E quarta e última lei, para um casamento e uma família abençoada, é a lei da pureza ou da transparência. Lei da pureza e da transparência. O versículo 25 do texto que nós lemos, diz que marido e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Mas isso foi antes do pecado. Antes do pecado eles estavam nus, e eles não tinham vergonha um do outro. Eles não tinham nenhum tipo de vergonha, porque havia uma pureza em seus corações. Mas depois que eles pecaram contra Deus, depois que eles desobedeceram ao Senhor, a primeira coisa que eles fizeram foi coser roupas de folhas de figueira, e cobrir as suas genitálias, e cobrir as suas partes íntimas. E por quê? Porque as partes íntimas é onde mostra de forma muito clara e visível as diferenças sensíveis entre homem e mulher, de forma bem nítida, e bem clara e bem visível, as suas sensibilidades e as suas diferenças. E eles cobrem, eles se escondem. Eles escondem a sua transparência um do outro, e eles tentam também se esconder de Deus, porque eles fogem da presença de Deus, se escondendo atrás de uma moita. O que a gente vai aprender com isso, queridos? Que quando nós ferimos um ao outro, quando nós pecamos um contra o outro, nós sempre vamos tentar fazer folhas de figueiras para nos cobrir a nossa nudez em relação ao nosso cônjuge, para que não sejamos transparentes com áreas sensíveis da nossa vida, com áreas que estão lá dentro do nosso coração, que nos fere, que nos machuca. Por quê? Porque às vezes a gente não tem coragem de abrir o coração para o outro, de nos revelar totalmente para o outro, de nos mostrar totalmente despidos, transparentes um para o outro, porque temos medo de que o nosso cônjuge, em um momento de ira, de raiva ou de chateação, possa usar aquele conhecimento a respeito de uma sensibilidade nossa, a respeito da nossa nudez, de uma área de limitação nossa, contra nós. Nós temos medo de que esse cônjuge possa usar isso contra nós e nos ferir. E por que a gente tem esse medo? Porque às vezes há pecado no casamento. Eu não estou dizendo pecado no sentido de adultério, fornicação, nada disso. Isso também pode acontecer. Mas eu estou me referindo ao pecado um contra o outro. Quando marido e mulher não estão vivendo bem, quando estão brigando, quando estão se ferindo um ao outro, quando estão se mutilando um ao outro. E você sabe, a Bíblia nos fala em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, que conflitos conjugais podem impedir até mesmo as nossas orações de serem ouvidas por Deus. Você sabia disso? Você sabia que a Bíblia nos diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, que quando a gente está em um conflito conjugal, em uma guerra conjugal, marido e mulher se degladiando, é possível que as nossas orações fiquem em um teto de bronze e não ultrapasse o céu, e não entre no trono de Deus. É como se as nossas orações ficassem obstruídas. Pedro nos diz que nós devemos viver com entendimento, com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, para que as nossas orações não sejam impedidas. E a ideia ali é de obstrução. É como se por meio de um canal as nossas orações fossem levadas aos céus, e por meio de um canal espiritual as respostas dos céus, as respostas de Deus viessem sobre o nosso casamento, sobre nossa família, sobre nossa casa. Mas quando há conflitos, quando há brigas, quando há desentendimentos constantes, quando há ódio, quando há desejo de vingança entre marido e mulher, quando o casal não se perdoa, quando o casal está sempre se ferindo, é como se essas contendas, brigas, desentendimentos criassem um bloqueio no mundo espiritual, criassem uma obstrução no mundo espiritual, e as orações ficam impedidas de fluir por esse canal, e as respostas de Deus ficam impedidas de vir por esse canal espiritual. 1 Pedro 3,7, trate a sua mulher com entendimento, viva bem com sua esposa, porque ela é co-herdeira da graça da vida, para que as suas orações não sejam impedidas, para que as suas orações não sejam obstruídas. Então escute isso, muitas vezes nós não estamos experimentando as respostas que nós queremos em nossas vidas de orações. Por quê? Porque nós temos tido conflitos e mais conflitos em nosso casamento, nós não abrimos para o perdão, nós não nos abrimos para a reconciliação, nós estamos o tempo todo buscando vingança, nós queremos estar o tempo todo buscando a razão, e às vezes para você ganhar o coração do outro, você precisa esquecer a sua razão por um pouco. Então a lei
da pureza significa que eu preciso perdoar o meu cônjuge. Eu preciso pedir perdão para o meu cônjuge, me reconciliar com o meu cônjuge. Eu preciso não pecar contra o meu cônjuge, ferindo o coração do meu cônjuge, maltratando o coração do meu cônjuge. E por que não? Porque quando há isso, a gente não tem coragem de ser transparente um por outro. A gente não tem coragem de se abrir um para o outro. A gente não tem coragem de nos despir totalmente um para o outro. E é importante que marido e mulher, como diz a palavra, estejam nus e não se sintam envergonhados. Eu estou usando esse estar nus aqui não somente no sentido literal, mas no sentido de você ser transparente um com o outro, conseguir abrir o seu coração, contar para o outro seus temores, suas fraquezas, seus medos, sem medo de que o outro use isso contra você. Porque se nós não nos despirmos para o nosso cônjuge, não é possível que ele nos conheça o suficiente. Se nós não nos despirmos para o nosso cônjuge, não é possível sermos transparentes e alcançarmos a confiança do nosso cônjuge. Só é possível ter confiança quando há transparência. E só é possível ter transparência quando nós estamos dispostos a abrir o nosso coração e estar despidos para o nosso cônjuge, sem medo, sem temor. Mas para isso é preciso que haja perdão, que haja reconciliação, que haja pureza no relacionamento conjugal. Então essas 4 leis são extremamente importantes para um casamento de êxito. Quais são elas? A lei da prioridade, a lei do trabalho árduo, a lei da posse e a lei da pureza ou da transparência. Se nós fizermos isso, queridos, nós teremos um casamento abençoado, um casamento feliz, um casamento de êxito. E consequentemente a nossa família será abençoada. Por quê? Porque a sua família, ela está fundamentada sobre o seu casamento. Se o seu casamento for bom, se o seu casamento for fundamentado na palavra de Deus, é muito possível que a sua família toda experimente os efeitos positivos disso. Os efeitos positivos de uma família abençoada, de um casamento abençoado, de um casamento feliz. Quando? Quando o seu casamento está fundamentado sobre a palavra de Deus. Quando o seu casamento está fundamentado sobre a lei, sobre as leis espirituais da palavra de Deus. Deus deseja que a sua família experimente bênçãos.